E a gente começa essa edição contando para você que a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, e a Rede Jovem Pan se posicionaram hoje sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que determinou a retirada de peças publicitárias de campanha eleitoral feita por adversários de todas as plataformas da Jovem Pan. Por 4 votos a 3, os ministros decidiram que os jornalistas da emissora não podem falar sobre o assunto, sob pena de multa para o canal e também para os jornalistas. A gente vai direto a Brasília falar ao vivo com Igor Damasceno, que traz todos os detalhes para a gente. Igor, boa noite para você. Oi, Dante, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. Essa decisão dos ministros da Corte Eleitoral pegou de surpresa não só os jornalistas da Rede Jovem Pan, mas também de várias outras empresas de comunicação. De acordo com a decisão, a empresa Jovem Pan não pode referir ao ex-presidente Lula com algumas palavras que já eram proferidas pelos jornalistas dessa empresa já desde o início da campanha eleitoral. A decisão entende que essas palavras são consideradas ofensivas e podem atrapalhar a democracia e o processo eleitoral. Quais são essas palavras? Os jornalistas da Jovem Pan não podem se dirigir a Luiz Inácio Lula da Silva com palavras como ladrão, descondenado ou ex-condenado, também chefe de facção criminosa, ex-presidiário e corrupto. Se algum jornalista da empresa ou comentarista falar alguma dessas palavras a partir de hoje, a multa diária é de R$25 mil, não só para o canal de televisão e também de rádio, mas também para os jornalistas da empresa. Essa decisão, como eu disse, pegou a todos de surpresa por causa da liberdade de expressão, mas a justificativa do Tribunal Superior Eleitoral, a Corte Eleitoral, é que são palavras bastante ofensivas. Claro que isso repercutiu na classe política, também entre os jornalistas e também de associações que defendem a liberdade de expressão, associações que representam emissoras de rádio e televisão. A ABERT disse que considera essa decisão do TSE preocupante. Essa escalada de decisões judiciais podem interferir no processo democrático, podem interferir também no conteúdo das emissoras de rádio e televisão. Quem também se posicionou foi a Abratel, disse que está preocupada com essa decisão, falta de liberdade de expressão e que pode atingir não só a emissora, não só a Jovem Pan, mas também outras emissoras de rádio e televisão como um todo. A própria emissora, a Jovem Pan, também se posicionou, disse que recebeu essa decisão da Corte Eleitoral com espanto e bastante indignação, porque é uma decisão que partiu justamente daqueles que deveriam defender a democracia e a liberdade de expressão. Então, é um assunto bastante polêmico, repercutiu na classe política. Alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram duras críticas à Corte Eleitoral. Já os ministros da Corte já se defenderam dizendo que isso pode atrapalhar o processo eleitoral, que são palavras bastante ofensivas ao candidato Lula. A gente segue aguardando os próximos capítulos dessa decisão judicial, viu, Dante? Tá certo, Igor. Muito obrigado pelas suas informações. É um tipo de situação, é igual quando a gente fala do futebol, né? Quando a gente vê que o juiz está aparecendo muito na partida de futebol é porque tem alguma coisa errada. Acho que nesse caso é exatamente a mesma coisa. A Abratel usou a expressão preocupante para se referir sobre essa questão e é exatamente isso que eu penso que é algo muito preocupante. É algo que deveria ser repudiado não somente por um lado, mas pelos dois. Por todos esses dois lados que são opostos, né, nesse momento de campanha eleitoral, mas que eu acho que nesse momento, quando há uma clara, e a gente tem que usar a palavra que é adequada para esse momento, quando há uma censura a uma situação como essa, porque tem palavras, tem situações que podem de fato ser consideradas ofensivas. Eu não posso chamar ninguém aí de casa, nenhuma pessoa que não tenha uma condenação por furto, por roubo de ladrão. Isso tudo bem, mas você não pode dizer que uma pessoa não foi presidiária se ela foi por algum momento, se a condenação acabou ou não, né? Então a gente precisa tomar cuidado até onde está indo essa atuação judicial, né? É muito preocupante, a gente está vendo isso acontecer. A gente viu, por exemplo, no debate da semana passada, uma situação envolvendo o próprio TSE também, que impediu que um assunto fosse abordado no debate, né? E isso não pode acontecer. Se naquele momento que o assunto for abordado houver algum tipo de excesso, a legislação está aí para coibir.
né? Mas quando a gente vê essa situação agindo de maneira prévia, você não pode falar, ao invés de definir, de julgar aquilo que você falou, é porque tem alguma coisa muito estranha, as funções, as atuações estão indo além daquilo que se espera. É uma situação preocupante e vamos ver se isso não vai repercutir também para outras emissoras e outros casos, né? Outras situações políticas. A gente tem disputas de governos de estado também. Daqui a pouco vai ter muita gente fazendo esse tipo de questionamento. Inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro daqui a pouco pode fazer um questionamento semelhante e aí o lado do ex-presidente Lula pode questionar também. Então vai ficar uma situação muito complicada. A gente precisa ter equilíbrio. Esse momento de eleição é muito tenso, é muito complicado. Eu acho que o TSE está indo um pouco além da conta nesse caso específico. Mas a gente vai ficar de olho para acompanhar as repercussões e saber, né, se essa situação vai de fato se manter. Quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse? É só se inscrever aqui no nosso canal. Ative as notificações e receba o melhor da TV A Crítica no seu celular.